Antes de mais nada, você já parou para pensar por que é que o seu livro favorito é o seu livro favorito? E essa não é uma pergunta boba, não é uma pergunta óbvia, não é uma pergunta retórica. Na verdade, ela é fundamental para te dar uma dica, para te dar um cheiro se de fato o seu livro favorito pode ou não passar nesse teste. E na verdade, a gente pode até extrapolar. E essa pergunta pode ser a trilha que você precisa para entender não só sobre o seu livro favorito, mas sobre outras coisas e sobre pessoas que você ama nessa vida. Ou será que ama mesmo? Num dos meus primeiros anos da faculdade de jornalismo, inclusive um ano que coincide aqui com a minha primeira leitura do meu livro favorito, eu tive um professor, e um dos raros professores, inclusive, que falava de literatura, que recomendava literatura, e numa faculdade de jornalismo, isso é mais um sinal de que o problema do Brasil com leitura e com literatura é muito mais crônico. Esse professor contou uma história pessoal ali e que tem muita relação com esse teste, com o que a gente vai conversar aqui agora. Porque ele falou de um grande amor da vida dele, que ele teve quando era mais jovem, e foi um amor recíproco, foi um amor vivido, mas ela precisou, por algum motivo que ele não entrou em detalhes, ela precisou ir para outro país. Eles foram separados e sofreram, obviamente, com isso, e passaram muitos anos longe um do outro, tanto que cada um foi reconstruindo ali a sua vida com outras relações, enfim, as coisas foram se ajustando conforme eles ficaram distantes. E aí, depois de alguns anos, se eu não me engano, mais ou menos 10 anos dessa distância, dessa separação, ela voltou pro Brasil e eles acabaram se reencontrando. E aí ele disse que ele ficou muito ansioso porque ele tinha amado muito, eles tinham se amado muito, tinha sido um amor muito intenso, e de certa forma ele ficou ansioso para que essa relação fosse retomada, de que eles se reaproximassem e aquilo finalmente pudesse ser consolidado, pudesse ser vivido agora integralmente, sem pausas. Mas aí ele diz que, de certa forma, foi uma grande decepção, porque quando eles foram conversar, quando eles se encontraram, eles perceberam que esse tempo tinha transformado a ambos de formas quase irreconciliáveis com o que eles tinham sido. Então, aquele amor não existia mais, aquela chama, aqueles motivos pelos quais eles se admiravam, eles se amavam, e aquela foi uma grande revelação ali para ele naquele momento. Não, a história não terminou de forma triste, porque eles acabaram transformando aquilo numa amizade muito legal, mas a relação, o amor, não era mais o mesmo. E aí esse mesmo ponto pode ser transferido para cá, para o teste do seu livro favorito, porque foi um efeito que aconteceu comigo com esse teste que eu tenho feito com os meus livros favoritos. No ano passado, eu fiz a releitura do Robinson Crusoe, que eu tinha feito ainda a primeira leitura quando eu era uma criança, e fiz nessa edição adaptada aqui, muito reduzida inclusive, mas que me impactou profundamente, me impactou tanto, eu gostei tanto dessa trama, que apesar de reduzida também tem muito peso psicológico aqui, que foi o Robinson Crusoe que me fez uma leitora. Foi a partir desse livrinho aqui que eu entendi a mágica da literatura e eu disse, eu quero mais, eu quero ler mais, eu quero ler para sempre. E aí eu fiz a releitura no ano passado, dessa vez aqui da obra integral, muitos anos depois, acho que eu posso colocar aqui mais de 30 anos depois, mas eu não vou usar esse aqui como exemplo, porque não se trata de uma leitura, de uma releitura integral, já que aqui era uma obra adaptada e aqui era a obra completa em si. Então acho que a relação entre uma leitura e outra, ela fica de certa forma prejudicada, porque de certa forma acabam sendo duas obras diferentes, apesar de eu ter renovado, eu ter expandido, na verdade, o meu amor pelo Robinson Crusoe do Daniel Defoe. Então aqui já começava ali um exercício de fazer essa projeção, de fazer esse teste com os meus livros favoritos. O Robinson Crusoe passou com louvor. O próximo aqui na fila, eu acho que eu nem tem top 1, top 2, porque são dois efeitos diferentes. O Robinson Crusoe me fez leitora e o Idiota me reforçou como leitora, porque a partir dessa leitura do Dostoiévski
abriu outro mundo para mim de genialidade, de expansão, de onde de fato a literatura consegue chegar, do quanto cabe numa mesma obra, do quanto de reflexão, de aprendizado, de contexto social, histórico, cultural, ético, religioso. Eu fiquei até meio zonza com a leitura do Idiota, que na verdade eu fiz nessa edição aqui, que foi um presente da minha mãe. E agora nessa releitura, eu até comentei no último vídeo, eu percebi que eu fiz exatamente 20 anos depois de ter lido pela primeira vez o Idiota nessa edição aqui. E como eu disse, foi exatamente no momento da faculdade que aquele professor que também gostava de literatura tinha feito essa provocação. Ali na hora, naquele momento, eu não consegui projetar aquela lição, aquela reflexão dele em relação ao amor, ao lapso temporal para a literatura e principalmente para o Idiota, obviamente, porque era uma leitura que eu estava fazendo. Mas ela fez total sentido em muitos outros momentos da minha vida e fez total sentido agora, porque exatamente 20 anos depois, aqui eu tinha 19, estava quase completando 20 e agora eu tenho 39, tô quase completando 40. Eu fiz a releitura aqui, então eu revisitei um amor 2 décadas depois e como é que foi dessa vez. E é aí que essa reflexão aqui começa sobre o teste do seu livro favorito. E aí, obviamente, acho que até porque são coisas impossíveis de serem desconectadas pra gente ter esse papo, eu vou ter que entrar em alguns aspectos aqui da minha vida pessoal, da minha vida íntima, para demonstrar como essas relações foram diferentes na primeira leitura e agora na releitura. Então, um dos primeiros pontos é que, a depender do momento que você está vivendo, da maturidade que você tem, da sua maturidade, até aquela que a gente não alcança, que é a maturidade do seu córtex pré-frontal, que com 19 anos é muito diferente dos 39, das paixões, das companhias, dos desafios, das dores, enfim, de tudo que você vive no momento, aquilo vai te direcionar para determinados aspectos do livro. Então, o que é que me fez amar, o que é que me fez impactar tão profundamente na minha primeira leitura quando eu tinha 19 anos? Quem era a Michelle de 19 anos lendo O Idiota? Bom, para começar, meu córtex pré-frontal. Obviamente, então eu acho que eu era uma pessoa muito mais emocionada, muito mais impulsiva, muito mais emocional mesmo do que eu sou hoje. Eu também tinha acabado de entrar na faculdade, estava ali nos meus primeiros semestres e é uma mudança, chega a ser uma mudança muito radical da vida, da rotina, do contexto que a gente tem no colégio, pro contexto que a gente tem na faculdade, até pelas pessoas que a gente convive. Geralmente no colégio a gente vive com todo mundo ali mais ou menos da nossa faixa etária. Na faculdade, de repente você entra numa sala que tem uma turma ali muito parecida com você, com a sua faixa etária, mas você acaba se relacionando também com pessoas até idosas que estão começando cursos, segundas graduações, terceiras, enfim. O próprio campo de estudo ele vai variar muito, a gente vai se aprofundar em áreas que no colégio ali a gente nem imaginava, a gente fica muito no currículo básico, no colégio no máximo a gente passa por uma filosofia ali muito superficial, muito problemática, inclusive. E nessa fase aqui também a gente geralmente está vivendo ali os primeiros amores, os primeiros romances, os primeiros sofrimentos, aquelas decepções amorosas que parece que vão ser as primeiras e as últimas da vida, aquela coisa exagerada mesmo. E a gente também vivia ali no nosso momento familiar alguns desafios econômicos mesmo. Então tinha um combo de questões mais sensíveis acontecendo ao mesmo tempo nos meus 19 anos e que, claro, serviram como chão ali, serviram como base para como eu iria me relacionar com O Idiota. E como foi essa relação? O Idiota, para quem ainda não leu, já adianto que não é um spoiler, é um contexto aqui muito curtinho, mas que é inevitável para eu tocar aqui para entender qual foi o efeito. O Idiota é o protagonista, é o Mishkin, esse aqui é um romance, um classicão russo, e esse protagonista, ele tem epilepsia, ele sofre de epilepsia, inclusive já um ponto de curiosidade aqui, é um ponto autobiográfico, porque o Dostoiévski também lutava contra a epilepsia, além de outros desafios, mas o Dostoiévski era epilético, inclusive há algumas descrições aqui de ataque epilético que um autor excepcional,
genial, mesmo que não fosse epilético, conseguiria construir, mas você percebe que só alguém que está na mesma condição consegue descrever daquela forma, com tanto detalhe. E, a princípio, no livro, na trama, ele é considerado um idiota por causa disso, por causa da sua condição de saúde. Ele mesmo, o próprio Mishkin, se denomina um idiota por causa da epilepsia. Mas, conforme a trama vai caminhando e ele é chamado de idiota, ele é tratado como um idiota, ele é destratado, maltratado, acima de tudo, como um idiota por pessoas, inclusive ali do seu convívio próximo, não pela epilepsia, mas pela sua personalidade, pelo seu comportamento, pelos seus valores, pela sua ética e pela sua moral. E qual ética, qual moral, qual comportamento é esse? O Mishkin é uma espécie de alegoria do Cristo. É um cara absurdamente pacífico, compassivo, ele tá sempre tocado pelas situações, pelas pessoas em situações mais fracas, ele tá sempre disposto a ajudar, inclusive mesmo que essa ajuda signifique que de alguma forma ele vá se prejudicar, inclusive financeiramente. E esse é um dos pontos curiosos aqui, porque ele é especialmente ridicularizado, como eu disse, inclusive por pessoas que dizem gostar dele ali, do seu convívio mais íntimo, mais próximo. Ele é ridicularizado por essas pessoas quando ele abre mão do seu dinheiro, da sua fortuna. Tem um contexto aqui de fortuna herdada também, porque ele é muito desapegado a isso e ele acaba sendo enganado. Algumas pessoas desse convívio também, ao perceber que ele tem esse desapego, ao mesmo tempo combinado com essa compaixão, essa vontade absurda de ajudar, de se fazer útil, muitas dessas pessoas acabam se aproveitando disso. Então ali no seu entorno ele é considerado um idiota. Porém, não é de fato algo que o faça sofrer. Então tem vários pontos de reflexão aqui. As pessoas que convivem com ele, a sociedade o considera um idiota porque ele abre mão muito facilmente da sua fortuna, do seu dinheiro, ele é enganado muito facilmente, mas essas pessoas estão medindo o Mishkin pela sua própria régua, porque ele de fato, mesmo quando ele descobre que ele foi enganado, e às vezes ele até vê com antecedência que ele está sendo enganado, ainda assim ele auxilia, ainda assim ele apoia, ainda assim ele ajuda, mas ele próprio não sofre. Então, naquele momento que eu estava vivendo, e quando eu falo de um desafio emocional, por exemplo, eu tive momentos muito delicados de lidar com preconceito. Então eu tinha uma namorada naquele momento específico, a minha família é até difícil de explicar, de tão maravilhosa, que sempre foi comigo desde pequena, nunca foi uma questão na minha casa, nunca sequer foi discutido. Então o preconceito exterior, ao mesmo tempo que me assustava, eu também estava protegida dele, porque a minha casa era um casulo, era um refúgio. Mas aos 19 eu acabei lidando com uma situação que ia um pouco além, porque eu estava vivendo uma paixão, um amor ali recíproco, eu tinha uma namorada, a gente se gostava, a gente se respeitava, a gente tinha, de certa forma ali, de acordo com a idade, uma vida juntas, um relacionamento se construindo, mas a família dela tinha outra percepção, então nós fomos radicalmente separadas. Ela foi enviada para outro país, a gente não conseguiu nem se despedir, então foi uma dor, uma decepção e ao mesmo tempo uma descoberta de até onde as coisas poderiam ir, de até onde as pessoas poderiam ir, e diante de algo que era só a realização do sentimento de duas pessoas que queriam viver aquele sentimento, enfim. O desafio financeiro dentro da minha casa também, com dois pais super trabalhadores, super dedicados, que mesmo assim a gente ainda enfrentava dificuldades, a gente ainda tinha dores ali relacionadas a isso, desafios. A própria compra de livros era um sacrifício, então esse livro veio de um sebo, de um sacrifício, de um aperto que a minha mãe fez para conseguir me dar o livro. Então tinha um encarar ali, um enxergar, dessa vez ali já entrando na idade adulta, como o mundo de fato era, como o mundo poderia ser, como as pessoas eram, como as pessoas poderiam ser, e ao mesmo tempo sustentando ali na alma os valores, a ética, a moral da educação dos meus pais, que coincidia muito com o do Mishkin, de que era, não importa como o mundo possa ser, onde as pessoas consigam chegar, que tipo de atitude as pessoas consigam ter com a gente, o que importa é que a gente também não se degrade, que a gente sustente os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral. Então, naquele momento, foi isso o que me tocou profundamente
profundamente aqui no Idiota, no Mishkin, e ele, por isso, também se transformou no meu personagem favorito da literatura. E aí, o que é que mudou de lá pra cá? 2 décadas depois, quem é essa Michelle? Que momento essa Michelle vive? Que aprendizados, que experiências eu tive nesses 20 anos que influenciariam a minha relação com a obra nessa releitura tantos anos depois? Será que o Idiota passaria no teste do tempo e seguiria sendo o meu livro favorito depois dessa releitura? Já vou adiantar aqui, sim, passou. Foi mais uma vez uma leitura incrível, que coisa absurda. Eu olho para isso daqui, uma obra do século XIX, inclusive, e fico pensando nas condições com que o autor lidava para escrever uma obra desse tamanho, com esse nível de riqueza, e isso só deixa o livro ainda mais especial. Mas sim, apesar de seguir sendo um dos meus livros favoritos da vida, a relação com o Idiota nessa releitura é muito diferente. E hoje muitos outros aspectos me tocaram, me impactaram, inclusive aspectos que no decorrer desse tempo eu acabei eliminando assim da memória mesmo, porque fiquei muito focada na figura do Mishkin, e inclusive essa relação também mudou. Esse nível de admiração, de paixão e de como eu enxergo esse personagem também mudou muito hoje. Segue sendo uma personagem muito especial para mim, mas mudou bastante. Talvez não seja mais o meu personagem favorito de toda a literatura. E o que é que me saltou aos olhos dessa vez? O que é que me impactou profundamente e me marcou? Fiquei muito impressionada com não só o nível de riqueza com que o Dostoiévski aborda aqui o contexto social, o contexto cultural, o contexto ético, o contexto religioso, o contexto filosófico da época. Também a alegoria que ele promove aqui do Cristo, dessa alegoria do Cristo na figura do Mishkin. Mas, sobretudo, fiquei impactada como isso tudo pode ser ligado com o que a gente vive hoje, com como isso tudo pode ser muito atemporal, e por isso é um classicão genial que atravessa os tempos, porque costurando tudo isso, como eu repito bastante aqui, tem a natureza humana, que no particular, no íntimo, no individual, ela muda, ela se transforma bastante. Eu sou um exemplo aqui dos 19 para os 39 anos, mas no campo coletivo, no campo social, ela muda muito, muito devagar, e às vezes passa décadas sem mudar. Então, só para dar alguns exemplos aqui, eu vou fazer uma descrição de alguns pontos aqui do Idiota e que poderiam facilmente ser a descrição de uma obra contemporânea. Vou até pegar aqui meu caderninho, porque eu fui anotando esses pontos que, de tão curiosos, tão importantes, tão impactantes, exemplares disso que eu tô falando, dessa constância da natureza humana, que eu não queria esquecer de nada. Então vamos lá. É um livro do século XIX, nós estamos em 2026. Se eu descrevesse só esses pontos aqui, muito facilmente a gente poderia relacionar, poderia pensar que a gente está falando de um livro de literatura contemporânea. A gente tem personagens aqui discutindo, fazendo acusações, reclamações de que aquele tempo específico que eles estão vivendo são tempos de mercenários, de pessoas que só se preocupam com dinheiro, que só pensam em ganhar dinheiro, que só pensam em enriquecer, de que aquele tempo ali também é o tempo de uma juventude perdida, uma juventude nihilista aqui, e de como isso é tido na juventude como um sinal de imaturidade, de radicalismo, de como essa juventude é pior do que a geração anterior. A gente tem o uso da publicidade, o uso do próprio jornalismo como uma arma de assassinato de reputação, de manipulação da realidade, de tentativa de se chegar a algum objetivo mais escuso. A gente tem discussões acaloradas entre diferentes ideologias, especificamente entre o progressismo, o liberalismo, o conservadorismo. A gente tem críticas aos perigos das novas tecnologias e a velocidade dos meios de comunicação, de como isso pode impactar
afetar negativamente a sociedade, os indivíduos. A gente tem algumas correntes, além do niilismo ali, muito fortes no momento, e o feminismo é muito discutido ali, defendido de um lado, atacado de outro. A gente tem um caso de feminicídio dentro da trama. A trama tem a questão da saúde mental em vários pontos, mas um ponto muito específico, que é a saúde mental usada como uma justificativa ou como uma defesa para amenizar, abrandar a pena ou até a eliminação da pena diante de um crime. Enfim, daria para continuar aqui bastante, porque essa obra é, como eu disse, muito, muito rica. Então eu fiquei abismada, dessa vez eu fiquei zonza com esse nível de riqueza. Foi isso que me bateu mais profundamente hoje do que na primeira leitura. E em relação ao Mishkin, o que aqui mudou dessa vez? Eu continuei a admirar essa alegoria do Cristo, essa criatura benevolente, essa criatura que tenta não se dobrar, que tenta não se abalar e não se ressentir e não se tornar também violento e não se tornar também um agressor diante dos agressores, em perdoar 70 vezes 7, talvez até mais, em dar segundas, terceiras, décimas chances, enfim, representar mesmo essa criatura benevolente e capaz de nos levar a fazer esse exercício de, se um Cristo de fato voltasse hoje, qual tratamento ele receberia diferente do que ele recebeu da primeira vez. E a conclusão é muito óbvia, não seria muito diferente, talvez seguisse a mesma crueldade, talvez fosse até mais cruel em determinados aspectos, mas na minha releitura eu acabei percebendo outras coisas aqui também, que hoje sou muito mais crítica, talvez não, porque muito mais madura, porque já lidei desde os meus 19 anos com a realidade crua, sem romantizar, sem filosofar demais, sem fantasiar demais sobre as pessoas, sobre o indivíduo e sobre o coletivo, sobre a maldade e de como existem pessoas ruins, existem pessoas capazes, independente do seu contexto de vida, de traumas e de agressões que sofreram ou não, com privilégios que tenham ou não, com vida boa que tiveram ou não, são pessoas que, independente do contexto, podem ser más, podem ser cruéis e serão e cometerão maldades e cometerão crueldades, e de que algumas podem ser transformadas diante da benevolência, do perdão, da bondade de outras, e que outras não, que elas seguirão na maldade, independente do contato que elas tenham, do perdão que elas recebam, das chances, das oportunidades que elas desfrutem. Hoje eu sou uma pessoa muitíssimo mais pragmática, então hoje eu acabo olhando um pouco para esse perdão incondicional, para essa benevolência incondicional do Mishkin, não como um exemplo de resiliência, de resistência diante de todo o mal, mas como uma certa fraqueza diante do próprio mal, porque quando a gente pensa na alegoria do Cristo, nem o Cristo foi como o Mishkin aqui. O Cristo resistia, o Cristo desafiava, o Cristo se colocava, o Cristo expunha o mal, o Cristo lutava contra o mal. Ele não só recebia as agressões, ele não só virava outra face, ele era um agente do bem. Ele não era apenas um exemplo, uma vitrine, uma figura do bem. E essa resistência, essa força, esse desafio, em nada diminuía a sua bondade, o quanto de fato, genuinamente, ele era uma figura benevolente, uma figura boa. Na verdade, isso tudo só ressaltava esse bem, porque é do bem não ser passivo, não receber o mal, não silenciar diante do mal, mas ser um agente, obviamente com inteligência, sem usar das mesmas ferramentas, mas ser um agente do bem, ser um bem ativo. Uma coisa que o Mishkin, infelizmente, não era, tanto é que o livro é genial por causa disso também. Por causa dessa passividade, ele acabou, em determinado momento, fazendo uma escolha em nome desse bem,
bem que ele propagava, que na verdade acabou propagando o mal e ele mesmo sendo um agente de dor e de sofrimento, principalmente numa personagem muito específica aqui, mas no contexto de outras pessoas. Então continua sendo uma figura incrível, uma figura genial, uma personagem absurda de riqueza de reflexão, mas que hoje me impacta, que hoje bate diferente, que hoje eu tenho outra leitura. Então, O Idiota não só passou no teste do tempo com louvor, como eu acabei reforçando outros aspectos muito importantes e revendo outros casos ali também, principalmente em relação ao protagonista. E essa é a conclusão da pergunta aqui que eu lancei no começo de por que é que o seu livro favorito é o seu livro favorito. Você já parou para pensar nisso? Pode ser que esse fiozinho seja muito frágil ou pode ser que seja uma trama muito bem construída e você não só confirme esse amor, mas como você também consiga fortalecer. Te espero também nos próximos vídeos. Até lá e um abração!